Eu gostaria de convidar as crianças para virem à frente. Nós temos a lição do sermão para elas nesse momento. Esse negócio, eu acho que vou pedir ao tesoureiro para colocar no orçamento da igreja uma verba para a história das crianças, porque esse negócio está ficando meio caro. Olha só, vou contar para vocês hoje uma história que vai ilustrar bem o sermão dessa manhã. O Benjamin já ouviu essa história, não já, Benjamin? Você ouviu hoje de manhã essa história? É uma história de uma tartaruga e um coelho bem rápido. E o coelho... Ah, você já viu também essa história? O coelho corria muito, ele era muito veloz, mas a tartaruga ia bem devagarinho. Aí, veja bem, o coelho falou assim para a tartaruga: aí, vamos apostar uma corrida? Ela diz: não preciso disso. Vamos apostar uma corrida, vou provar que eu sou mais rápido do que você. Não preciso disso. Aí o coelho insistiu e diz: vamos lá, vamos apostar uma corrida. E eles começaram a corrida. O coelho era muito rápido e logo ele correu na frente. Mas aí ele percebeu: a tartaruga está tão devagarinho assim. Ele resolveu dormir e tirar uma sonequinha. E ele dormiu tranquilamente. A tartaruga o tempo inteiro ia andando. Até que chegou na linha de chegada, bem pertinho, o coelho acordou e disse: a corrida! Onde está a tartaruga? E ela já estava quase chegando. E ele tentou correr. Mas ele não ganhou. A tartaruga venceu o coelho. Sabe por quê? Ela foi bem determinada. Ela não desistiu. E hoje nós vamos ouvir sobre um personagem bíblico que ele não foi apenas determinado, ele foi determinado. Mas mais do que determinação, a determinação dele estava fundamentada na fé que ele tinha em Deus. E hoje nós vamos ouvir sobre a fé daquele homem, daquele Neemias. Vamos orar? Senhor, abençoe as crianças dessa igreja, que elas possam crescer no conhecimento da Tua palavra. Abençoe seus pais, abençoe seus familiares, que eles possam dar o exemplo vivo de quem crê no Teu Evangelho e vive o Teu Evangelho dentro de casa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar lá. Nós vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Neemias. Eu não sei quem se diverte mais com as histórias das crianças, se as crianças ou o contador de histórias. Ontem pela manhã eu acordei e aí eu disse para a Meire, digo: olha, algumas coisas que eu tinha para fazer, digo, tem que procurar logo uma loja, eu preciso encontrar isso e isso. Ela diz: eu acho tão engraçado como você fica tão empolgado com essas coisas. E eu me lembro, tem alguns jovens lá na primeira igreja de Vitória, e quando eu me encontro com eles, e Débora, irmã de Vitor, é uma delas, ela diz assim: eu me lembro da história que o senhor contou sobre isso, e tal, e tal. Eu acho o máximo essas coisas. Nós vamos abrir a Escritura Sagrada, então, em Neemias, capítulo de número 2, nós leremos do versículo de número 11 ao verso de número 20, estamos nessa exposição do livro de Neemias. Diz assim o texto bíblico: então eu cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei.
mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei no portão do vale e fui para casa. Os magistrados que sabiam ou não sabiam onde eu tinha ido e nem o que eu tinha feito, pois até ali não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para que nos livremos dessa vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi aberta e lida, e nós nos alegramos pela bênção do Senhor conosco. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração. Nós suplicamos-te no nome de Jesus. Amém. A história que eu contei para as crianças é uma famosa fábula de Esopo, da lebre e da tartaruga. E a lição daquela história é sobre a determinação da tartaruga, enquanto a lebre não teve a mesma determinação. Nós estamos diante de um personagem bíblico que é famoso e tem sido estudado, inclusive em universidades, pela sua determinação, Neemias. Mas mais do que determinação, Neemias tinha fé em Deus. E se você observar o texto, no versículo de número 20, talvez seja um dos versículos chaves desse texto, quando ele diz: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E é sobre isso que eu gostaria de estudar com vocês nesta manhã, sobre esse planejamento e esta fé que Neemias revela nesse texto. Neemias, ele parece sempre ter esta combinação no livro dele, essa disposição para o planejamento e a disposição para depender e crer no Senhor Deus, de tal maneira que aquilo que ele deveria concluir em 6 meses, ele acaba concluindo em 52 dias apenas, a reconstrução dos muros em Jerusalém. Ele viveu por volta do século V a.C., foi contemporâneo de Esdras, no livro anterior a ele, foi contemporâneo, de certa maneira, de Esther, e o cargo dele era um cargo público, ele era copeiro do grande imperador persa Artaxerxes. A Escritura Sagrada diz que ele se dispôs e ele foi responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam arruinados por mais de 100 anos. Há mais de 100 anos eles estavam totalmente arruinados, e aquela condição é chamada na Bíblia Sagrada, nesse texto que nós acabamos de ler, especialmente o versículo de número 17, de vergonha ou situação humilhante. Quando ele conclama o povo a construir, ele diz: venham, vamos reconstruir e tirar de nós esta vergonha. Aquela situação era uma situação perigosa, porque os muros todos destruídos eram um convite aberto para que salteadores e pessoas maldosas entrassem naquela cidade. Neemias havia ficado inquietado com aquela situação quando ele ouviu da condição da cidade. Mas aquela perturbação de Neemias era muito mais do que um capricho pessoal.
Era muito mais do que o interesse pessoal por Jerusalém, aquela inquietação de Neemias, era um verdadeiro chamado de Deus, era uma ação de Deus no coração dele, movendo-o para realizar aquela obra. O texto que nós lemos, no versículo de número 12, ele diz assim: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. É muito importante você notar, e não dá para você entender esse texto se você não observar essas palavras. Quando ele diz assim, o meu Deus, ele está deixando claro que ele tem um relacionamento pessoal com Deus, porque essa expressão, meu Deus, é uma expressão pactual no Antigo Testamento. Quando o Senhor Deus fez um pacto com Abraão, de onde viria então Neemias mais tarde, Deus disse assim, eu serei o seu Deus. E todos aqueles judeus piedosos que criam no Senhor Deus, eles se referiam a Deus como sendo o meu Deus. E agora Neemias está dizendo, olha, o meu Deus, o Deus com quem eu tenho um relacionamento pessoal, eu creio nele de tal forma, ele colocou no meu coração esse desejo de reconstruir essa cidade. E Neemias exerceu a sua fé naquele momento. Quando eu e você chegamos nesse capítulo 2, do versículo de número 11, é possível observar algumas coisas. Primeiro, nós temos aqui uma mudança de cenário. Até esse ponto, Neemias estava na cidadela de Suzã. Até esse momento, ele estava ali no conforto daquela que seria uma cidade de inverno dos reis persas. Até esse momento, ele estava no palácio. Mas ele se desloca do palácio, e versículo de número 11 diz, agora eu cheguei em Jerusalém. Finalmente ele iria contemplar a realidade daquilo que ele havia ouvido quando ele estava lá na cidadela de Suzã. A cidade de Jerusalém, que é denominada na Bíblia Sagrada de perfeição da formosura, ou alegria da terra, aos olhos de Neemias, ela parecia um monte de lixo, um monturo, alguma coisa totalmente destruída. É engraçado porque eu e você cantamos um cântico que vem do Salmo de número 48, que diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor, alegria de toda a terra. Esse é o Salmo de número 48, mas o Salmo de número 48 não diz que o Senhor é a alegria de toda a terra. O Salmo 48 diz assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Alto e belo, Jerusalém é a alegria de toda a terra. Jerusalém é que deveria ser a alegria de toda a terra. Aquela cidade deveria ser gloriosa, bonita. Mas agora, para Neemias, ela é um monturo. Ela é uma cidade que está em ruínas. O cenário mudou agora. E vocês verão doravante Neemias nessa cidade em Jerusalém. Os personagens também mudam. No capítulo 1, nós ouvimos falar sobre o rei, nós ouvimos falar sobre aquele imperador persa, mas agora não, agora você vai ouvir falar sobre oficiais judeus, sacerdotes judeus, até mesmo um grupo de opositores que vai aparecer aí no versículo de número 19, chamado Sambalate, Tobias e Gesem. Essa tríade que vão se opor a Neemias por muito tempo, as personagens agora mudam. A atitude de Neemias também vai mudar. Até esse momento, ele estava guardando em segredo o que Deus tinha colocado no coração dele. É isso que diz o versículo de número 12. Eu não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer. Versículo de número 16, ele volta a isso e diz, até ali eu não havia declarado coisa alguma. Até esse momento, ele está guardando em segredo o que ele intenta fazer. Mas logo depois desse momento, o versículo de número 17, ele diz, então eu disse ao povo, e agora a atitude dele muda e ele passa a declarar publicamente o que ele queria fazer. Ele vai dizer, o que eu quero fazer é reconstruir os muros dessa cidade. O texto diz que Neemias chegou em Jerusalém. E logo que ele chegou em Jerusalém, ele permaneceu 3 dias ali, talvez descansando.
Se ele tinha uma decisão tão importante a tomar como a decisão de conclamar as pessoas para construir o muro, você sabe que não é prudente tomar decisões importantes quando você está cansado. Então ele precisava descansar. 3 dias ele descansa. Além do mais, eu gosto de um comentarista bíblico que diz assim, Neemias era um recém-chegado, que ele não tinha uma ideia correta ainda das dificuldades, da tarefa que precisava ser realizada. Se ele abrisse a boca logo no momento que ele chegou, ninguém ia acreditar nele. Então ele espera 3 dias. A Bíblia diz, peca quem é precipitado, e Neemias não será precipitado. Ele aguarda esse tempo, ele descansa, e depois do descanso ele começou a conhecer a situação dos muros de Jerusalém. O texto diz que ele saiu para investigar aqueles muros. Como é que nós podemos entender esse texto? Deixa eu tentar dividir o texto para vocês em 3 partes, para ver se nós entendemos melhor. Nesse texto nós podemos observar a prudência de Neemias na investigação, do versículo 11 a 15, ele só está investigando, vai aparecer aí 2 vezes a palavra eu inspecionei. Então ele está investigando, ele é prudente nessa investigação, é a primeira coisa. Segundo, eu quero observar com vocês a sabedoria de Neemias na comunicação, quando ele conclama aquelas pessoas, ele fala com elas, ele age com uma sabedoria. E por último, a sua resiliência, ou a sua perseverança diante da oposição. Cada uma dessas partes destaca uma atitude de Neemias e tem algumas lições preciosas para a minha vida e para a sua vida, como Igreja de Cristo hoje aqui. Eu quero que você observe que esse procedimento de Neemias, em cada uma dessas etapas, tem sido estudado como um procedimento exemplar em diferentes esferas do conhecimento. Por exemplo, cursos de liderança têm estudado isso, cursos de empreendedorismo têm estudado essa atitude de Neemias, gestão de pessoas têm estudado. Mas mais do que você analisar Neemias apenas no aspecto horizontal, é interessante que você observe o que estava acontecendo dentro de Neemias, no seu coração e na sua mente. Por que ele agiu daquela maneira? Por que ele teve aquele procedimento? E o texto vai deixar claro para nós temos uma indicação, pelo menos em 3 versículos, de que todo aquele procedimento de Neemias foi fruto da fé e do relacionamento que ele tinha com Deus. Observe o versículo de número 12. Versículo 12, ele diz assim, eu não declarei a ninguém o que meu Deus colocou no meu coração. Em outras palavras, ele cria em Deus. E ele cria que ele havia sido chamado por Deus. Ele não cria apenas em uma ideia religiosa, ele cria nesse Deus que é uma pessoa com quem ele tinha um relacionamento e Deus o havia comissionado para realizar a reconstrução daqueles muros. No versículo de número 18, ele declara para as pessoas como a mão bondosa do meu Deus havia estado comigo. Ele fala dos benefícios, das bênçãos de Deus que ele desfrutava, e ele vai deixar claro para as pessoas, eu só consegui isso porque Deus é o Deus que intervém. Eu só obtive essas coisas por causa da intervenção de Deus na minha vida. Em último lugar, diante daquelas oposições, as pessoas tentando desanimá-lo, ele responde para elas, no versículo de número 20, o Deus do céu é que fará com que sejamos bem-sucedidos. Em outras palavras, não seria nenhuma vantagem estarmos aqui nesta manhã e analisarmos as qualidades horizontais de Neemias, sua prudência, sua sabedoria, sua resiliência. É importante nós entendermos que prudência, sabedoria e resiliência era fruto daquela fé e daquele compromisso que Neemias tinha com Deus. Então, deixa eu analisar o texto com vocês e extrair algumas lições dele. Primeiro, dá uma olhada nessa prudência de Neemias na sua investigação, ou eu vou chamar também de uma fé realista de Neemias em Deus. O que nós observamos aqui? O texto diz que depois de 3 dias ele se pôs a investigar. Ele dá aqui
uma descrição topográfica. Ele fala sobre a ponte do monturo, a fonte do dragão, que pode ser traduzido também como a fonte dos chacais. Eu prefiro fonte dos chacais do que fonte do dragão. Eu tenho dificuldade de ver um judeu pensando ou idealizando um dragão naquele momento, mas chacal no deserto tinha mais sentido. Pode ser traduzido como as duas coisas. Ou a portão do vale, e assim por diante. Ele fala dessa descrição topográfica, e isso não está claro hoje, qual que era a extensão. Ninguém sabe hoje se ele estava se referindo em Jerusalém do tamanho que ela era na época de Davi, ou de Jerusalém, do tamanho, na extensão que ela tinha depois que o templo foi construído por Salomão. É difícil, com várias escavações, não tem chegado a uma conclusão. Mas o que o texto deixa claro é que ele agiu com prudência. Ele saiu à noite para investigar os muros, ele queria ver aquilo que o irmão dele, Hanani, havia falado com ele. Ele queria ver com os próprios olhos, ele queria ter um conhecimento próprio daquela situação. Ele anda em determinado momento, e no versículo de número 14 fala que ele estava em um cavalo, não podia ter muitos cavalos naquele momento, não é que não existissem, mas imagine, se ele vai inspecionar a cidade com muitos cavalos, aquilo poderia chamar e atrair a atenção de outros. Ele não tinha contado ainda para eles o que ele haveria de fazer. Então ele vai somente em um cavalo, chega em um determinado local, versículo de número 14, ele passa o portão da fonte, o tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal pudesse passar. Talvez os escombros aqui, o monturo estivesse tão grande, a NVI traz uma tradução dizendo assim, não havia espaço para esse animal passar. E aí ele, provavelmente, ou ele tem que fazer o percurso a pé, ou ele tem que simplesmente dar a volta e continuar o percurso para outro lugar. Mas o texto diz, no versículo 13, ele estava inspecionando as muralhas. O verbo diz assim, de novo, versículo 15, ele vai inspecionar as muralhas, depois ele volta para casa. Neemias ele foi muito prático, e fez aquilo que na academia nós chamamos de uma pesquisa de campo. Todos aqueles que gostam de estudar na área da antropologia, sociologia e tal, fazem os chamados trabalhos de pesquisa de campo. O que ele fez? Ele definiu o problema e o objetivo da pesquisa. Eu quero saber a situação do muro, primeira coisa. Segundo lugar, ele estabeleceu um método de coleta de dados, observação, ou talvez observador participante nisso. Ele selecionou o local e o público, só quero conhecer esses muros aqui, não quero conhecer o que está do lado de lá e nem mesmo a vida de outras pessoas. Ele definiu a amostragem da coleta, ele fez uma investigação à noite, ele depois pôde dizer para as pessoas como que era difícil viver naquele local. Ele analisou os dados, ele diz, realmente é uma ruína muito grande, é uma grande vergonha. E depois ele elabora um relatório, e ele dá o relatório para as pessoas. É verdadeira pesquisa de campo que você encontra aqui. Mas o que eu quero que você observe é que essa atitude de Neemias, ela tem uma lição muito importante para nós. Na verdade, toda essa atitude de prudência de Neemias estava fundamentada não na sua habilidade pessoal apenas, mas na sua fé em Deus. Versículo de número 12, ele deixa bem claro, eu não havia declarado a ninguém o que o meu Deus. Ele se refere a esse Deus, como esse Deus com quem eu tenho um relacionamento com ele, como esse Deus que age. E esse Deus que havia colocado no coração dele essa inquietação por fazer. Por que Neemias agiu com aquela prudência? Por que ele procedeu daquela maneira? Porque ele cria nesse Deus que intervém. A fé de Neemias não era uma fé na fé. Não era um negócio abstrato. Nós estamos muito acostumados a ouvir as pessoas dizendo assim, não, você tem que ter fé. Tem que ter muita fé. Tá, mas fé em quê? Fé em quem? As pessoas falam sobre fé como se fosse fé na fé. Eu tenho muita fé na minha fé. Não, na minha fé eu não tenho fé. Eu tenho fé em Deus.
Algumas pessoas que falam sobre fé como se fosse um pensamento positivo. Não, a gente sempre tem que pensar o positivo, não é? Não é nada disso, não. Não existe essa energia do pensamento positivo, do Guerra nas Estrelas. Para! Aquilo era filme. Você foi influenciado por isso na sua juventude, eu entendo. Mas esse negócio não tem que te perseguir o resto da sua vida. Você pode acreditar em Deus, no Deus que intervém. Você pode ter um relacionamento com Ele. A sua fé pode estar depositada no verdadeiro Deus. A fé de Neemias não era um pensamento positivo. A fé de Neemias não era uma fé utópica. A fé de Neemias era uma fé no Deus real. E porque era uma fé no Deus real, ele podia olhar para a situação e encarar a realidade da situação. Vocês já prestaram atenção que Neemias, ele não disse assim, esse negócio desse muro é nada. Se a gente declarar o poder de Deus, o negócio logo vai. O coração dos 300, dos 1.000, dos 500, resolve logo. Ele diz, não, a situação é feia, gente. Os muros estão derrubados. Tem tanto lixo que o meu cavalo não consegue passar, o cavalo, o mulo, sei lá, não consegue passar esse negócio. Ele agiu com prudência, mas ele encarou a realidade. A verdadeira fé no Deus real encara os problemas com realidade e com realismo para buscar a solução em Deus. Quando você está sofrendo, quando você está passando por uma dificuldade, quando você tem uma enfermidade, quando você tem uma tristeza no coração, você chora, você lamenta, você fica abalado emocionalmente. A sua fé, ela não retira você da realidade. É uma fé no Deus real. Ela te leva a encarar a realidade para que você busque solução no Deus real. E o que Neemias estava fazendo era justamente isso. Ele estava considerando toda aquela situação para que ele pudesse buscar a solução somente em Deus. A verdadeira fé não se baseia em ilusões, otimismo. A verdadeira fé, ela diz, está doendo, mas o Senhor está do meu lado. A verdadeira fé diz, é angustiante, eu sei que Deus está no controle, mas eu não entendo o que Ele está fazendo. Tem um amigo meu, só para vocês entenderem o tipo de amizade que eu cultivo. Eu tenho um amigo norte-americano com uma experiência um pouco mais avançada na vida de fé do que a minha. Uma vez nós estávamos conversando, ele disse assim, tem momentos na minha vida que a minha vontade é virar para Deus e falar assim, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas se eu pudesse, eu mandava o Senhor parar agora. Mas ele diz, graças e pela misericórdia dele, ele não para. Porque ao final, ele está realizando uma obra maravilhosa. Mas entenda essa realidade. Eu estou dizendo, está doendo o meu coração. Está doendo. Eu gosto muito de uma expressão do C.S. Lewis, quando ele diz que quando nós nos voltamos para Cristo, quando Deus nos salva, a comparação que Deus começa a trabalhar na nossa vida, ele diz assim, às vezes nós imaginávamos que Deus ia pegar a nossa vida, nós falamos, Senhor, aqui está o meu coração, pode habitar nele, e nós imaginávamos que Ele pegaria esse coração, Ele decoraria com algumas coisas assim, e seria uma linda casa para Deus morar. Ele diz, mas de repente nós temos a sensação de que Deus está com a marreta quebrando todas as vigas, destruindo tudo, que Ele está mexendo em algumas coisas, e nós não sabemos o que Deus está fazendo, Ele está abalando toda a nossa estrutura. E C.S. Lewis diz assim, o que você esperava? Você esperava que Deus usasse o seu coração como uma residência de inverno, bonitinha, almofadada, toda decorada? Não. Deus é rei, e Ele mora em palácio, e Ele tem que destruir as suas estruturas para construir o palácio no qual Ele haverá de habitar. Essa é uma fé na realidade. Uma fé em Deus, uma fé real, porque ela é uma fé no Deus real. É uma fé realista, não é uma fé na realidade, é uma fé realista, desculpe. Ela não é utópica, é uma fé realista, ela lida com a dor.
mas ela crê, porque ela crê num Deus real e um Deus que intervém. A segunda coisa que eu queria que vocês observassem é na maneira como ele comunica. Versículo de número 18, 16 até 18. Ele chama as pessoas, depois de inspecionar e investigar a condição dos muros, e ele começa a comunicar com os moradores da cidade. Até esse momento ele havia mantido o segredo. A partir daqui agora, a partir do versículo de número 16, ele começa a dizer: então eu declarei, então eu falei, eu lhes disse, e ele vai dialogar com as pessoas. Nessa sessão de diálogo aqui de Neemias com o povo, nós vemos que Neemias era um especialista em motivação. Porque depois que ele terminou de conversar com eles, olha o versículo de número 18, todos ficaram entusiasmados e eles falaram assim: vamos nos preparar e começar a construção. Ele é um especialista em motivar pessoas. Como pastor, eu olho para essa característica e digo assim: Deus, eu queria essa habilidade. Eu, às vezes, fico falando ano após ano com a igreja, vamos fazer isso, e não acontece da maneira e na velocidade que eu gostaria que acontecesse. Senhor, eu queria essa mobilidade. O cara ficou 3 dias só. E depois de 3 dias ele conversa com o povo e o povo diz: vamos embora? Tem razão. Eu digo: rapaz, que habilidade desse indivíduo. Os moradores estavam acostumados por anos e anos naquela condição deles, naquela situação. Eles nem perceberam que a cidade estava naquela desgraça toda. Às vezes, quando você e eu estamos tão acostumados ao caos, nós não percebemos que a situação está tão ruim assim. Aí chega alguém de fora, chega esse Neemias, e ele começa a falar com eles. Olha a atitude de Neemias. Em primeiro lugar, ele reuniu todos os interessados, todos. Magistrados, sacerdotes, moradores de Jerusalém, o texto diz, versículo de número 16, todos aqueles grupos que ele convidou. Ele fala com conhecimento de causa, ele não tinha apenas ouvido, mas ele tinha visto agora. Então ele diz assim: olha, eu andei, eu vi dentre os muros a situação que vocês se encontram, a miséria em que nós estamos. Em terceiro lugar, ele se identifica com o povo. Ele não faz como aqueles pregadores que dizem assim: vocês pecadores. Não, ele diz assim: nós pecadores. Ele se identifica com o povo. Ele está dizendo: isso aqui é a nossa situação. Nós estamos em uma grande miséria. Nós temos errado. Então, o princípio da identificação. E depois ele apresentou algumas evidências do poder de Deus. Ele diz: olha, quando eu estava lá em Suzã, versículo de número 18, a mão bondosa de Deus veio sobre mim, e Deus me concedeu graça diante do imperador. E quando ele faz isso, todos se enchem de coragem. Sabe, é muito interessante você observar que toda essa capacidade de Neemias, agora, de comunicar corretamente esta mensagem, ela também evidenciava ou fala de um aspecto da fé cristã. Aquele aspecto da fé cristã que nós chamamos assim, do aspecto de que a fé é uma fé contagiosa. A fé cristã é aquela fé que, eu vou citar o apóstolo Paulo, quando Paulo faz uma menção do Salmo 16, diz assim: eu criei, por isso também eu falei. Neemias está dizendo assim: eu creio em Deus, eu creio nesse Deus que intervém, e eu preciso falar sobre esse Deus para vocês, eu preciso mostrar para vocês o que esse Deus pode fazer na vida de vocês. E o que Neemias faz aqui nesse texto é justamente isso. Essa atitude dele de ter sabedoria na comunicação é uma atitude que fala sobre esta fé, que era uma fé que contagiava as pessoas. E ele pôde, então, falar sobre o poder de Deus, sobre a intervenção de Deus, e quando ele comunicou tudo aquilo, as pessoas ficaram animadas, e as pessoas se puseram a trabalhar e a reconstruir os muros daquela cidade. Aqui está, talvez, uma grande lição para mim e para você. Porque muitas vezes nós falamos que temos a fé nesse Deus, nós falamos que temos um relacionamento com esse Deus, mas nós não falamos desse Deus para outras pessoas.
Eu gosto muito de uma ilustração do Salmo de número 39. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, leia 2 versículos apenas no Salmo 39. São versículos muito interessantes. E o salmista estava dizendo que ele não queria pecar com a sua língua. Às vezes nós fazemos isso, não é? Nós falamos mal das pessoas, nós pecamos com a língua, e o salmista está dizendo assim: eu disse comigo mesmo, eu guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua, porei mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Em outras palavras, quando uma pessoa que não crê em Deus estiver perto de mim, eu não vou falar nada para eu não pecar e não trazer vergonha para o nome de Deus. E ele diz, eu vou colocar uma mordaça na minha boca. Mas o que aconteceu? Versículo de número 2. Eu emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Ou seja, eu deixei de falar do bem, eu deixei de falar das coisas boas que Deus fez na minha vida, eu deixei de falar sobre Deus. E sabe o que aconteceu? A minha dor se agravou. Opa! Cuidado quando você muitas vezes deixa de falar de Deus e da bondade de Deus, e a sua fé deixa de contagiar as pessoas que estão ao seu redor. A sua dor se agrava. Você emudece, mas o seu coração fica doente. O texto diz que Neemias cria em Deus, e ele queria comunicar aquilo a outras pessoas. Em terceiro e último lugar, dá uma olhada na resiliência de Neemias. O texto poderia terminar com uma nota bem positiva aqui. Quando o versículo de número 18 diz assim que as pessoas se encheram de coragem para realizar o projeto, versículo de número 18, ou então se prepararam para esta boa obra, você vai dizer, puxa vida, que coisa boa, podia acabar aqui. Mas o escritor bíblico, o narrador, ele identifica um pequeno grupo que vai ser um grupo de opositores àquilo que Neemias faz. Ele fala de um homem chamado Sambalate. Sambalate era um líder que ficava ao norte de Jerusalém, da cidade de Samaria. Depois ele fala de um outro homem chamado Tobias, que era um nome judaico, mas ele era um amonita, então ele estava ao leste de Jerusalém. Então agora eu tenho inimigo do norte, eu tenho inimigo ao leste, e ele fala desse Gesem, o arábio, que está no sul de Jerusalém. Deus Senhor bendito, eu tenho inimigo ao norte, eu tenho inimigo ao leste, eu tenho inimigo ao sul. O que tem no oeste? Tem o mar, não pode fugir para lá. Ou seja, eu estou cercado agora. Eu tenho oposição desses lados principais, eu tenho dificuldades, estou cercado de inimigos. E o que aqueles opositores fizeram com Neemias e com o povo? O texto diz, eles zombaram de nós e eles nos desprezaram. Zombaria, escárnio. Isso é uma arma que tem sido utilizada desde a antiguidade para desacreditar oponentes. Tem um livro muito interessante, não recomendo que vocês leiam, mas se vocês quiserem saber por que a zombaria é tão eficaz, tem um livro de um escritor chamado Arthur Schopenhauer, é um clássico da literatura. Arthur Schopenhauer fala sobre a haste da razão. Como que eu posso ganhar argumentos mesmo quando eu não tenho razão? E aí ele dá algumas dicas, ele mostra que uma das maneiras de você ganhar argumentos, mesmo quando você não tem razão, é você utilizar a zombaria. E por que a zombaria é tão eficaz? Porque a zombaria, ela deslegitimiza o oponente. Ao invés de você lutar contra o argumento do oponente, você ataca o oponente. Se você desacreditou o oponente, você zombou do oponente, quem é que vai observar o argumento dele? Muitas pessoas fazem assim. Técnicas de debate fazem assim. Todos nós assistimos o circo das eleições para a Prefeitura de São Paulo e vocês viram isso. A técnica utilizada ali não era a técnica de você lidar com o argumento, mas é a técnica de você
deslegitimizar o oponente. A técnica da zombaria. E diante dessa zombaria. Outra coisa, por que a zombaria é tão eficaz? Porque ela explora a pressão social. Todas as pessoas têm medo do ridículo. Então, quando elas estão sendo zombadas, o que elas fazem? Elas se retraem. Eu não quero continuar sendo zombado. Se você quer desacreditar uma pessoa, você faz piada dele, você zomba dele quando ele chega na roda. Você desacredita esse indivíduo. Isso é péssimo, porque você está explorando a pressão social. E você começa a fazer isso. A zombaria desvia o foco do conteúdo. Ninguém está interessado em discutir, ela quer simplesmente fazer com que o adversário perca a compostura. A zombaria é eficaz também porque ela cria um efeito manada. Ninguém quer ficar sendo zombado, então logo o efeito manada é todos se afastam daquele que está sendo zombado. É cruel isso, não é? É maligno isso. Mas era isso que eles estavam fazendo com Neemias. Era isso que eles estavam fazendo com os judeus naquele ponto. A zombaria, ela afeta emocionalmente o alvo. Você desequilibra emocionalmente a pessoa de quem você está zombando ali. A zombaria reforça o grupo do zombador. O zombador sai bem na fita. Tira até uma foto e posta nas redes sociais. E aquele que foi zombado é totalmente desacreditado. Neemias estava sendo zombado, os planos dele estavam sendo zombados, e eles estavam acusando agora Neemias de alguma maneira que ele estava se voltando contra o rei da Pérsia também. Mas o que ele fez? Ele age com fé. A resposta dele evidencia a fé dele. Ele diz: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Você já prestou atenção que Neemias ele não apela para a sua autoridade, dizendo assim: com quem vocês acham que você está falando? Eu sou aqui comissionado pelo rei, eu fui mandado pelo rei. Ele não faz isso. Ele também não diz assim: olha, eu tenho aqui soldados que estão me acompanhando, mandados pelo rei. Se vocês não ficarem quietos, eu mando prendê-los. Ele não faz isso. Ele não se defende. Ele não confia em meios humanos. Ele está confiado tão somente no Senhor Deus, e ele vai dizer: o Deus do céu é que fará que sejamos bem-sucedidos. Até aquele momento, ele estava dizendo assim para o povo: olha, eu só estou aqui porque a mão bondosa de Deus me abençoou quando eu estava lá. A resiliência de Neemias é um resultado da fé que Neemias tem em Deus. Neemias se apresenta como servo do Senhor. E sabe o que ele diz para aqueles opositores? Ele vira para eles e diz assim: quer saber? Vocês não têm parte, nem direito, nem memorial aqui em Jerusalém. Pode ir embora. Eu não tenho que ouvir vocês se vocês não fazem parte de Jerusalém, se vocês não são judeus. Como pastor, às vezes as pessoas viram para mim e dizem assim: pastor, a escola dominical é muito chata. Eu não vou à escola dominical porque ela é muito chata. Aí eu pergunto assim: qual foi a última vez que você foi à escola dominical? Ele diz: não, assim, quando eu estava na outra igreja eu ia, mas nessa aqui eu acho que eu fui só uma vez. Eu digo: tá bom, então não tem que prestar atenção no seu argumento. Pode continuar achando o que você quiser achar, deixa eu cuidar de quem está indo. Ah, pastor, eu não vou no GEL porque o GEL o estudo é muito denso, é muito demorado. Qual foi a última vez que você foi no GEL? Não, só fui uma vez. Tá bom, próximo, pode passar. Esse tipo de crítica não dá, não pega. Não bate. É isso que Neemias está falando. Neemias está dizendo assim: Sambalate, quem que é você mesmo? Eu sou da Samaria. Ah, legal, beleza. Ô, Tobias, de onde é que você é? Ah, eu estou ligado aos amonitas. Joia. E Gesem, e você? Ah, eu sou arábio, sou dos árabes. Tá bom, então é o seguinte: vocês não têm parte aqui, eu não tenho que escutar o que vocês estão falando. Vão para a casa de vocês. Vão ser felizes lá no território de vocês. E o nosso Deus é que vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. Queridos, a determinação de Neemias
ela só existia porque a Bíblia Sagrada diz que a verdadeira fé é uma fé que persevera. A verdadeira fé em Deus é uma fé que persevera. A fé de Neemias era esta fé que perseverava. É aquela mesma fé que a gente lê na Escritura Sagrada de Abacuque, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegro no Senhor. Minha fé persevera, não é a situação, é a fé em Deus, porque Deus é Deus que fará com que sejamos bem-sucedidos. A Bíblia diz: vocês são guardados pelo poder de Deus. O que nós podemos trazer de aplicação para a nossa vida aqui nessa manhã? Nós analisamos 3 aspectos do texto. Nós vimos a prudência dele na inspeção, nós vimos a sabedoria dele na comunicação, nós vimos a resiliência dele diante da oposição. E nenhuma dessas características era característica pessoal de Neemias, mas todas elas eram resultados do relacionamento e da fé que Neemias tinha. Ele acreditava num Deus real, então a fé dele era uma fé realista, e ele podia até investigar o problema e encontrar solução em Deus. Ele acreditava em Deus e a fé dele era contagiante, então ele podia comunicar com sabedoria e falar dos feitos de Deus para as pessoas e motivá-las. Ele acreditava no Deus que por nós tudo executa, então a fé dele era perseverante. E ele poderia permanecer crendo em Deus mesmo diante da oposição. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Deixa eu fazer 3 perguntas para você e aí nós paramos. Nos seus empreendimentos, na sua vida diária, em tudo que você faz, em todos os seus estudos, seus projetos, em quem que você deposita a sua fé? Na habilidade, nas sinalizações do mercado ou em Deus? Em Deus que intervém. Na sua crença em Deus, ela é fruto do seu relacionamento com Ele? Ou a sua crença em Deus é apenas um conceito religioso, algo sobre Deus, mas você não tem um relacionamento pessoal com Deus? Tem um livro muito interessante, recomendo que vocês leiam, um livro do J.I. Packer, chamado O Conhecimento de Deus. Logo no início do livro, ele diz assim: é possível que muitas pessoas saibam muito sobre Deus, mas não conheçam verdadeiramente a Deus. Interessante. Terceiro e último lugar, a sua fé e o seu relacionamento com Deus tem levado você a um comprometimento missionário? Você tem falado de Cristo para outros? Ou você tem vivido verdadeiramente como um agente secreto de Deus? Ninguém sabe que você é crente. Assim, estou aqui um espião, agente secreto do Senhor. Aos domingos eu vou à igreja, mas que ninguém me faça perguntas constrangedoras. Como que é a sua fé em Deus? É uma fé que contagia? Você fala dele? Diante dessas verdades, eu creio que eu e você precisamos lembrar da graça de Deus e buscar a graça.